Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início ao nosso curso História para o Enem. A proposta desse curso é que ao longo desses 4 meses de aula você possa conhecer temas relevantes da história para te auxiliar na prova do Enem. Foi feita uma análise, de certa forma, pedagógica, e nós chegamos a um consenso de que os temas a serem debatidos ao longo dessas aulas será exclusivamente História do Brasil. E aí, o nosso primeiro tema, a nossa primeira aula, vai ser acerca da história do Brasil no período colonial. A gente, de forma didática, a historiografia, ela dividiu o período da história colonial em 2 períodos, o período pré-colonial e o período colonial. Então, ao longo dessas aulas, essas primeiras aulas, nós estudaremos o período colonial, tranquilo? Então, vamos iniciar as nossas discussões. A primeira discussão que se tem em mente, dentro da comunidade de historiografia, quando se fala em história do Brasil, período colonial, é acerca do descobrimento ou conquista. Essa pergunta, com essas 2 afirmativas, ela esteve em pauta dentro da comunidade de historiadores para se questionar. Afinal, a história do Brasil, ela começa a partir do descobrimento ou ela começa a partir de uma conquista? Então, durante muito tempo, ficou acertado entre a comunidade de historiadores e entre o imaginário popular de que o Brasil teria sido descoberto por Portugal. No entanto, o que se tem hoje, dentro da historiografia mais recente, é que houve uma luta pela conquista desse território. Haja vista que o território onde hoje está situado esse território brasileiro, no passado estava habitado por diversas nações. E essas nações entraram em conflito com os conquistadores. Então, esses conflitos foram pesados e ao longo da história foi se delineando o que seria o Brasil, tranquilo? Mas, a princípio, a gente precisa saber que a história do Brasil é marcado por uma guerra de conquista, uma conquista entre os dominantes e os dominados. Nessa perspectiva, os dominados foram as nações indígenas que foram ao longo do processo histórico sendo silenciadas e ainda hoje estão em conflito, para reconhecimento da sua identidade, da sua cultura, da sua forma de organização social. E de um outro lado a gente tem o conquistador europeu, representado pelos portugueses, que ao longo da história foi sedimentando a sua cultura, a sua identidade dentro desse novo território. Ok? Moldando os sujeitos e construindo essa ideia de Brasil. É importante que nós comecemos esse tema dizendo que a chegada dos portugueses ao Brasil se deu em 1500, Isso todo mundo está sabendo, isso é consenso geral na historiografia, e o principal líder desse processo foi o português Pedro Álvares Cabral, que saiu de Portugal, até chegar nesse novo território. E como eu falei agora há pouco, alguns historiadores afirmam que a empreitada de Cabral seria em direção ao Oriente, então assim, Cabral saiu de Lisboa em direção ao Oriente, mas outros historiadores já acreditam que Cabral e a sua esquadra, a sua equipe de empreendedores, já tinham conhecimento acerca dessas terras e havia uma intencionalidade, ou seja, Pedro Álvares Cabral já sabia da existência das terras brasileiras e veio com o intuito óbvio de tomar posse desse território. O que se sabe é que Cabral chegou aqui em 22 de abril de 1500 e ancorou na região onde hoje corresponde ao sul da Bahia, dando início ali à história do Brasil como sendo um território pertencente à coroa portuguesa. A partir de então, a equipe de Pedro Álvares Cabral desembarca no sul da Bahia, toma posse em nome do rei de Portugal, simboliza essa posse uma missa, o escrivão do cartório que estava na embarcação de Cabral, ele oficializa a posse do território para os portugueses. O que se sabe hoje é que, na verdade, em 1500, o principal foco do interesse comercial português
era o comércio estabelecido com as Índias. Eu vou tentar colocar aqui para vocês uma representação do mapa, né? Não sei se vai ficar legal, mas nessa representação desse mapa, você vai ter uma ideia de qual era o plano de Pedro Álvares Cabral. O navegador Pedro Álvares Cabral, que estava a serviço do rei de Portugal, a intenção maior de Cabral seria encontrar uma nova rota comercial que chegasse até as Índias. Ao menos essa é a versão que apresenta que o Brasil foi descoberto pela força do destino. Então, assim, se assim eu posso chamar. A versão que diz, a versão dos historiadores, a versão dos historiadores, aliás, que apresenta que Cabral chegou ao Brasil pela força do destino, diz que o navegador português saiu de Lisboa com o intuito de chegar até as Índias. Acontece que questões climáticas, a força do vento, desviou a equipe de Pedro Álvares Cabral, né? E fez com que essa equipe desembarcasse no Brasil e descoberto o Brasil meio que por acaso, né? No entanto, uma outra perspectiva historiográfica, já uma perspectiva crítica, apresenta que a chegada de Cabral ao Brasil, ao território que viria a ser o Brasil, em 1500, é fruto de relações de força e de poder travados a partir do Tratado de Tordesilhas. Então, a primeira divisão oficial do território do Brasil foi, de fato, o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha. Esse tratado, assinado no dia 7 de julho de 1494, em Tordesilhas, na Espanha, estabeleceu uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde, na África. E aí, o que aconteceu? Pelo Tratado de Tordesilhas, as terras conhecidas e a que vinham a ser conhecidas, naquele contexto do século XV, foi dividida entre Portugal e Espanha. Todo esse tratado, né, foi chancelado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que era a instituição mais poderosa da época. Então vamos lá, o que eu estou querendo falar para vocês aqui? Duas versões acerca da invasão portuguesa ao Brasil, né, se assim eu posso chamar, da conquista portuguesa, desse processo que levou à conquista portuguesa. Uma primeira versão apresenta que Pedro Álvares Cabral direcionava-se às Índias quando, compelido por forças da natureza, teria desviado o curso e chegado ao Brasil. E uma outra versão diz, não, a descoberta do Brasil pelos portugueses, o processo de conquista dos portugueses desse território, se deu, primeiramente, com a divisão do território entre Portugal e Espanha. Então, lá em 1494... E 6 anos depois, Cabral desembarca, né, para tomar posse. Então, o Tratado de Tordesilhas foi um tratado assinado pela coroa portuguesa e pela coroa espanhola, que dividia o território em duas metades. O território da América, e não só esse território conhecido, mas também o território que viria a se conhecer, tá certo? Então, essa versão hoje é a versão mais aceita, né, na comunidade historiográfica, e certamente vai ser a versão que vai ser cobrada na sua prova do Enem ou dos vestibulares. É aquela versão porque está provada e documentada através, né, de fontes históricas, né, que se está baseada em fontes históricas, né? Então, assim, 6 anos antes da chegada de Cabral à Bahia, ao sul da Bahia, Portugal e Espanha já havia dividido esse território pela força de um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, tá? Mas o que é importante que você saiba? A primeira versão faz sentido, por quê? Porque Portugal e Espanha, e a maioria, né, das nações europeias, viam nas Índias uma oportunidade lucrativa de comércio. Sabe por quê, pessoal? Sabe aqueles temperinhos que você tem em casa para fazer sua carne, para deixar os seus alimentos mais saborosos? Tipo a pimenta, né, a noz moscada e assim por diante. Esses temperos, no passado, lá no século XV e XVI, eram chamados de especiarias. Então, numa época em que não havia conservantes, né, como a geladeira, por exemplo, esses temperos eram fundamentais para a culinária dos homens e das mulheres que estavam lá no continente europeu. Então, os comerciantes portugueses, espanhóis, os comerciantes da Europa no geral, se deslocavam quilômetros, né, andando pelo mar até chegar nas Índias, onde comercializavam com os comerciantes locais esse produto, exportavam
para a Europa, ou seja, comprava os produtos nas Índias, essas especiarias, e enfim, né? E levavam-os para a Europa para serem comercializados lá na Europa. E eram produtos extremamente lucrativos, beleza? Resultado: acontece que o caminho que encurtava a direção, a distância entre a Europa e a Índia, e a Ásia no caso, seria o mar Mediterrâneo. Acontece que entre o século XV e XVI, o mar Mediterrâneo estava inapropriado para a navegação marítima, haja vista que havia uma grande guerra entre nações rivais, né, principalmente entre os turcos com os europeus. Acontece que é o seguinte, né? Então, gente, os europeus passaram então a empreender novas rotas marítimas que levassem até o Oriente, certo? E aí, Pedro Álvares Cabral buscava refazer uma rota marítima estabelecida por Vasco da Gama, que seria aquela rota que contornava o Cabo da Boa Esperança na África e chegaria até as Índias. E nesse processo, Cabral chega ao Brasil. A versão que acredita que o Tratado de Tordesilhas influenciou no processo de conquista desse território vai apresentar que os portugueses, aproveitando-se dessa viagem, faz essa parada na América, toma posse efetiva da terra e segue seu curso marítimo para as Índias. O que eu quero falar para vocês agora? Eu quero falar para vocês que é em 1500 que começa de fato uma relação, né, entre Portugal e esse território. Essa relação iniciada em 1500 entre Portugal e América é conhecida como período pré-colonial. Por que, professor, período pré-colonial? Você sabe que colônia, né, dentro dessa perspectiva aqui da língua portuguesa, a colônia seria uma extensão do território oficial do Estado. Então, no caso, Portugal na Europa e a colônia na América seria a extensão do território português nesse novo território. Acontece que para colonizar é necessário povoamento, obviamente. Então, para que houvesse uma colônia portuguesa na América, seria necessário que portugueses se dispusessem a sair da Europa e povoar esse território. No primeiro momento, isso não foi possível. No primeiro momento, não houveram pessoas interessadas em povoar esse território. Então, a história resolveu dividir o período colonial, que vai de 1500 até mais ou menos 1500, o período colonial vai de 1500 até mais ou menos 1808, né? Então, a historiografia resolveu dividir esse período em dois momentos, o período pré-colonial e o período efetivamente colonial. Então, o período pré-colonial é aquele período que vai de 1500 a 1530, né? E durante esse período pré-colonial, o que a gente tem efetivamente aqui? A gente tem efetivamente a não colonização do território pelos portugueses, né? Pelas pessoas que se intitulavam donos desse território. Durante esse período, algumas características vai nortear a história. Primeiro, a gente tem aqui, durante o período de 1500 a 1530, um relativo abandono do território da América pelos portugueses. A gente tem algumas expedições de reconhecimento, algumas relações de comércio, mas de fato não vai haver uma oficialização do povoamento do território. Então, esse período pré-colonial é um período que marca o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas. Esse primeiro contato é um contato pacífico, porque o que a gente sabe hoje é o seguinte: o que motivou os portugueses a se lançarem ao mar para procurar novas terras? O que vai motivar os portugueses, os espanhóis e a maioria dos povos da Europa a se lançar ao mar, encontrar novas terras, a romper com toda aquela ideia mitológica que havia, né, naquele contexto de Idade Média, de que os mares eram habitados por monstros, de que a terra, por ser plana, se você se lançasse ao mar, chegaria a um abismo e cairia no nada, né? Então, assim, para que os europeus rompessem com esse medo e se lançassem ao mar, foi necessário, obviamente, um deslumbramento, se assim eu posso chamar, uma esperança de encontrar maravilhas além-mar. E as maravilhas que os europeus esperavam encontrar além-mar era o ouro, era a prata, era especiarias, era a riqueza, né? Os espanhóis
ao se lançarem ao mar e chegarem na América e conquistarem os povos americanos, encontraram ouro e prata à vontade. Já os portugueses não. Quando chegaram no Brasil, no território que viria a ser o Brasil, o que os portugueses encontraram? Encontraram um grupo de pessoas, né, vivendo ainda sem uma prática ostensiva da agricultura, encontraram povos que não conheciam a cunhagem do metal, que não conheciam a moeda. Resultado, os portugueses não apresentaram muito interesse por essas terras. Então, os portugueses oficializaram a posse do território, os portugueses rezaram a missa, né, estabeleceram algumas relações ali de comércio e prosseguiram, né, com o seu empreendimento e prosseguiram com a sua meta principal, que seria permanecer comercializando, estabelecendo esse contato com os povos asiáticos, né, que era de fato onde dava o lucro para os portugueses. Porém, durante esse período pré-colonial, os portugueses estabeleceram relações comerciais com os povos nativos, com os indígenas. Essas relações comerciais com os povos indígenas se baseavam basicamente no escambo. Então, o que os portugueses perceberam nesse território? Apesar de não haver ouro, não que não havia, eles não encontraram de cara, né, nesse primeiro contato. Apesar de não ter encontrado ouro, nem ter encontrado essas especiarias que eles julgavam preciosas, os portugueses estabeleceram relações comerciais com os indígenas para que eles pudessem explorar a maior riqueza que eles encontraram nessa região, que foi o pau-brasil. Então, o pau-brasil, uma árvore, né, nativa desse território, uma árvore importante para os portugueses, porque do pau-brasil podia se extrair a madeira para se fazer móveis e navios, e podia também se extrair uma tinta, né, uma coloração vermelha, que poderia pintar as roupas, e vermelho na época era uma moda, porque era a cor ligada à realeza. Então, assim, a possibilidade de extrair esse corante certamente traria lucro para os portugueses. Porém, nesse primeiro momento, essa relação comercial ela vai se restringir a basicamente isso, né? Então, o rei de Portugal, juntamente com a sua expedição e as elites mercantis europeias, portuguesas, obviamente, se estarreceram por não encontrar ouro nessa região. O rei de Portugal, na época, Dom Manuel I, ficou decepcionado com as informações da carta de caminho, pois ele esperava encontrar de fato o ouro nessas terras descobertas aqui pelos portugueses. Assim, os primeiros 30 anos da presença dos portugueses no território que viria a ser o Brasil, ele vai se resumir, como eu falei há pouco, à exploração do pau-brasil, já que os portugueses estavam interessados mesmo em estabelecer relações comerciais com o Oriente, né, buscando aí as especiarias que eram tão lucrativas para os portugueses. Então, durante esse período pré-colonial, essa relação entre os indígenas e os portugueses vai ser uma relação pacífica, vai ser uma relação de exploração da mão de obra indígena pelos portugueses, e aí vocês sabem que é uma exploração assalariada, se assim eu posso chamar, porque os portugueses retribuíam o trabalho indígena. Então, os portugueses pagavam aos indígenas as chamadas bugigangas, né? O que eram essas bugigangas, professor? Os portugueses, pela extração do pau-brasil, pagavam aos indígenas miçangas, roupas, pentes, espelhos, objetos que para os indígenas tinham um valor significativo. Haja vista que nesse território não havia a presença dessas bugigangas, né, dessas quinquilharias, se assim eu posso chamar. Acontece, meus queridos, que quando os portugueses tomaram posse efetiva da terra, mas não demonstraram interesse pela colonização, outras nações europeias começaram a questionar, de fato, se os portugueses eram ou não o dono daqueles territórios. Por quê? A lógica da colonização da época dizia-se que para ser dono era necessário a posse. E aí os portugueses não tinham naquele território efetivado a posse. Existiam piadas na época, né, que o rei francês começou a questionar a posse dos portugueses desse território, se perguntando pelo testamento de Adão. Haja vista que a Igreja Católica teria dividido a terra para essas duas nações, que era Portugal e Espanha.
Acontece que, diante desses questionamentos, os ingleses, os franceses começaram a fazer o quê? A estabelecer relações com as nações que habitavam os territórios que estavam, de fato, na posse dos portugueses e dos espanhóis. Aqui, nesse território que viria a ser o Brasil, foram estabelecidos diversas relações comerciais entre indígenas que habitavam o território da América portuguesa e os franceses, Para evitar a posse, a tomada desses territórios por outras nações, os portugueses começam então a construir feitorias. O que eram as feitorias? As feitorias eram grandes galpões construídos ao longo do litoral da América Portuguesa com duas funções. A primeira função era dizer que, de fato, os portugueses estavam em posse da terra, e a segunda função dessas feitorias, desses grandes galpões, era serem abastecidos pelas toras de pau-brasil, para que de tempos em tempos os portugueses viessem e buscassem essas toras de pau-brasil e levassem para a Europa, onde lá cumpriria o seu fim. Então, como eu falei para vocês, durante esses primeiros momentos da história do Brasil, não houve uma efetiva posse da terra, o que despertou, então, se assim eu posso dizer, o interesse de outras nações para colonizarem esse território. Temendo perder esse território para outras nações, a partir de 1534, o governo português vai criar o sistema de capitanias hereditárias. E a partir do sistema de capitanias hereditárias, começa, de fato, um processo de colonização efetiva da terra. Então, para iniciar a colonização, a coroa portuguesa decidiu, em 1534, dividir o território em lotes, chamados de capitanias hereditárias. Cada capitania ela foi entregue a um capitão donatário, que arcava com os custos da colonização. Foram distribuídas 15 capitanias a 14 donatários, que deveriam exercer a justiça e o comando militar, doar lotes de terras, fundar vilas, escravizar e vender indígenas, entre outras atividades econômicas. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma efetiva encontrada pela coroa portuguesa para defender, explorar e administrar as terras portuguesas na América. Então, a partir desse momento, começa de fato uma tentativa de colonização do território, e aí começa agora um processo de rivalidade entre as nações que aqui viviam, as nações indígenas, e a coroa portuguesa. Esse momento é marcado pelas guerras de conquista, travada entre portugueses e indígenas, porque os portugueses passaram então a ter o direito de escravizar e vender os indígenas. Então aí, a partir de então, começa aquela relação amistosa que havia entre portugueses e indígenas. A partir do período colonial, efetivamente, vai azedar, se assim eu posso dizer, e vai haver uma série de rivalidades, ok? Vamos recapitular, ver se você compreendeu. A colonização do Brasil, de fato, ela começa em 1534, porém, antes há o período pré-colonial, que é aquele período em que Portugal toma posse da terra, porque ele se considera efetivo dono em consequência da divisão que a Igreja Católica fez, dividindo a terra conhecida e a que viesse a ser conhecida entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre as duas nações em 1494. E a partir desse momento aí, em 1500, os portugueses tomam posse da terra, porém eles não se interessam muito, porque na verdade o que eles queriam eles não encontraram aqui, que era as especiarias, o ouro e a prata. E aí os portugueses se voltam, permanecem estabelecendo relações comerciais com o Oriente. Acontece que a partir de 34, questões locais e questões internacionais, assim eu posso chamar, vai modificar essa relação. A questão local é a possibilidade de outras nações dominarem esse território. E a questão internacional é justamente uma perca da hegemonia que os portugueses tinham de estabelecer essas relações comerciais com o Oriente. E aí os portugueses se voltam para a América, fundando as capitanias hereditárias. Meus queridos e minhas queridas, vou contar uma coisa. A divisão do território em 15 lotes para doar para 14 pessoas vai dar um problema tão grande na história
tão grande que respinga ainda hoje. Sabe por quê? Porque a maioria dos donatários foram pessoas amigas ou próximas, ou que tinham relações comerciais, ou políticas, ou sociais com o rei. E aí, o que vai acontecer? Isso vai gerar um problema da concentração da terra, do acesso à terra. Hoje, no Brasil, o acesso à terra é um bem, né, que ainda está concentrado na mão de poucas pessoas, justamente em consequência dessa divisão irregular do território brasileiro, que a gente vai debatendo ao longo do nosso curso, tá? Só que é o seguinte, o projeto das capitanias hereditárias fracassou por dois motivos. Aliás, foram vários motivos, né? Mas eu vou colocar aqui apenas dois. O primeiro motivo era justamente a distância entre Portugal e a América. A distância entre Portugal e a América era quilométricas, né? Obviamente. E aí, segundo alguns historiadores, é possível a gente estabelecer por dias de 6 meses de distância entre a Europa e a América naquelas condições de navegação, tá? A única rota, na verdade, se dava pelo oceano, né? E aí, diante daquelas condições, os portugueses teriam que sair da Europa e passar meses no oceano até chegar na América. Alguns donatários nem tomaram posse da terra. Outros, né, acabaram abandonando as possessões. E o que acontece? As capitanias hereditárias, elas foram meio que esquecidas. Então, a distância entre Portugal e América, né, e às vezes os poucos recursos que os capitões donatários, né, às vezes os poucos recursos, né, que os capitães donatários eles possuíam, impediu justamente que esses homens saíssem de Portugal e chegassem até a América para de fato tomar posse da terra. Um outro fator que promoveu o fracasso das capitanias hereditárias era que os indígenas começaram a resistir de forma brava, né, a perda das suas terras. Então, assim, com a distribuição das terras do Brasil pelos portugueses para os amigos do rei, os verdadeiros donos da terra foram colocados de escanteio, né? E aí esses indígenas começaram a se tornarem hostis, né? E aí com toda a razão. Imagina só, sua terra, sua cultura, sua identidade está em risco de se perder, e aí os indígenas começam a um processo de resistência, né? E aí os portugueses precisaram empreender grandes guerras contra as nações indígenas para poder efetivar a posse do território. Ou seja, nesse contexto, apenas duas capitanias floresceram, Pernambuco e São Vicente. Pernambuco floresceu justamente pelo fato, né, de ser implantada nesse território a produção de cana-de-açúcar, né, que aí é o nosso próximo conteúdo, o nosso próximo debate. Com o fracasso das capitanias hereditárias, o governo de Portugal institui o governo geral. O fracasso das capitanias hereditárias, né, levou a coroa portuguesa a implantar o sistema de centralização administrativa da colônia, e aí em 1548 foi criado o governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, e ele chegou ao Brasil justamente nesse período aí, 1549. Ao chegar à colônia, ele escolheu Salvador para ser a sede do governo geral e, consequentemente, a primeira capital do Brasil. O governo geral possui uma série de atribuições, e essas atribuições estavam contidas em um regimento, né? As principais atribuições do governo geral estavam administrar as capitanias, incentivar a ocupação do litoral, fundar novas vilas, controlar a exploração do pau-brasil e incentivar a catequese dos indígenas. A partir daí começa uma nova fase da história do Brasil, que será tema da nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Agradeço a sua participação e a gente se vê na próxima oportunidade. Abraço!